Algumas das maiores invenções que usamos todos os dias não surgiram de grandes planejamentos ou invenções mirabolantes, mas de acidentes inesperados. O acaso, muitas vezes, tem o poder de transformar momentos comuns em descobertas que mudam o mundo. Ao longo da história, esses erros foram responsáveis por algumas das inovações mais úteis e revolucionárias do nosso cotidiano. O que parecia um problema acabou se tornando uma solução brilhante. Isso prova que por trás de cada falha pode estar o começo de algo extraordinário. Imagine um cientista, por exemplo, que inadvertidamente derrama uma substância química, ou um engenheiro que observa algo sem explicação durante um experimento. Esses momentos podem ser exatamente o que o futuro precisa, porque, ao contrário do que muitas vezes pensamos, as maiores inovações não vêm de erros evitáveis, mas de novas maneiras de pensar sobre esses erros. Essas histórias mostram como o que parece ser um fracasso pode, na verdade, ser um passo para o sucesso. O primeiro exemplo vem de uma invenção que praticamente revolucionou o jeito de aquecer alimentos: o micro-ondas. No final da Segunda Guerra Mundial, um engenheiro chamado Percy Spencer estava trabalhando em radares militares. Durante um experimento, ele percebeu que um pedaço de chocolate que estava no seu bolso começou a derreter. Surpreso com o ocorrido, ele começou a testar o efeito em outros alimentos, como milho, que rapidamente se transformaram em pipoca. Ao perceber que o calor gerado pelas micro-ondas do radar poderia ser usado para aquecer alimentos, Spencer teve a ideia de criar um aparelho para uso doméstico. O protótipo inicial era grande e caro, mas ao longo dos anos, a tecnologia foi aprimorada até que o micro-ondas se tornasse um dos eletrodomésticos mais indispensáveis nas casas ao redor do mundo. A ideia, que começou como um simples chocolate derretido, transformou completamente a maneira como preparamos nossas refeições. Agora imagine uma situação completamente diferente, mas que gerou outra invenção que impactou nossas vidas de forma significativa: o velcro. Em 1941, o engenheiro suíço Georges de Mestral decidiu levar seu cachorro para uma caminhada em uma área montanhosa. Ao retornar para casa, ele notou que sua roupa e o pelo do cachorro estavam cobertos de carrapichos, aquelas sementes que se grudam em tudo que tocam. Ao examinar as sementes, Mestral percebeu que elas tinham ganchos minúsculos que se prendiam aos tecidos e aos pelos. Essa observação simples despertou uma ideia. E se esse princípio natural pudesse ser replicado em uma invenção? Foi assim que ele começou a desenvolver um material sintético com ganchos e laços, que mais tarde se transformaria no velcro. Inicialmente, o velcro era caro e difícil de fabricar, mas com o tempo ele foi se tornando mais acessível e passou a ser utilizado em roupas, calçados e até mesmo em projetos espaciais da NASA. O velcro, que surgiu de uma simples caminhada na floresta, tornou-se uma das invenções mais versáteis da história moderna. Em 1942, o químico Harry Coover, que trabalhava para a Kodak, estava tentando criar lentes para armas. Durante seus experimentos, ele acabou desenvolvendo uma substância pegajosa que grudava tudo o que tocava, sem ser útil para o projeto inicial. Em vez de descartar a invenção, Coover percebeu que aquela cola poderia ser usada de uma forma completamente diferente. Ele aprimorou a fórmula e mais tarde ela foi transformada na famosa cola Super Bonder. Essa cola, que inicialmente parecia um erro, se tornou uma das mais populares do mundo, oferecendo uma solução rápida e eficaz para consertos em casa e na indústria. O Super Bonder não apenas revolucionou a maneira como fazemos reparos, mas também se tornou um símbolo de como as falhas podem se transformar em grandes inovações. Essas invenções nos ensinam que nem sempre o sucesso é o produto de um planejamento cuidadoso, mas muitas vezes é o resultado de um olhar atento ao acaso. O micro-ondas, o velcro e o Super Bonder surgiram de momentos em que o erro foi apenas o ponto de partida para algo muito maior. Esses acidentes se tornaram soluções que mudaram o mundo. Eles mostram que a inovação não está apenas no que planejamos, mas também na nossa capacidade de enxergar oportunidades nos imprevistos. Essas histórias são uma prova de que o erro não precisa ser visto como uma falha, mas sim como uma oportunidade de descobrir algo novo. Às vezes, são os erros que nos levam às melhores ideias. E quem sabe, talvez o próximo grande avanço esteja justamente naquele erro que você não sabe o que fazer com ele agora. O importante é estar disposto a explorar, a questionar e a ver as possibilidades que surgem quando menos esperamos. O mundo está cheio de invenções extraordinárias que começaram como coisas comuns, acidentais e, muitas vezes, subestimadas. O extraordinário está no ordinário, basta saber olhar para ele com os olhos da curiosidade.
Com isso, concluímos nossa jornada pelas invenções mais impactantes que nasceram do acaso. Essas histórias continuam a nos inspirar a olhar além do óbvio e a enxergar o potencial escondido nas falhas. Afinal, o verdadeiro segredo da inovação está na nossa capacidade de transformar o inesperado em algo extraordinário.